Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos concluir o nosso estudo sobre a doutrina do Espírito Santo. Estamos vendo, baseado no livro Doutrinas Bíblicas. E na semana passada nós vimos sobre a divindade e os nomes do Espírito Santo. Hoje veremos sobre os dons do Espírito Santo. Tá? Então, o que são os dons do Espírito Santo? São capacitações divinas para o exercício do ministério cristão. Todos os dons que os homens possuem são bênçãos da parte de Deus. Sejam incrédulos, sejam crentes, todos os dons, dons naturais, dons espirituais, vêm da parte de Deus. Alguns dons são dados no nascimento e outros são dados após a conversão, que são os dons espirituais. De modo que todo cristão possui pelo menos um dom espiritual dos cerca de 20 dons espirituais que o Novo Testamento menciona. Tá? Há 5 listas de dons no Novo Testamento e elas mencionam cerca de 20 dons. Pedro ainda nessas 5 listas são 19 dons mencionados. Pedro ainda menciona mais 2 sem explicar exatamente o significado. Então pode ser uma repetição dos dons, de alguns outros dons, tá? Então vamos ver essas listas de dons. A primeira lista está em 1 Coríntios, aliás, por ordem canônica, né? Romanos 12, do verso 6 ao verso 8. É a primeira lista. E diz o seguinte: de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Isto é, um dom, a palavra dom na língua grega é a palavra carisma. É a junção de duas palavras, caris, que significa graça, e o sufixo ma, que significa efeito. Então, um carisma é o efeito da graça de Deus em nós. É isso que significa a palavra dom na língua em que o Novo Testamento foi escrito, no grego bíblico, tá? O grego chamado de grego koiné, que é o grego comum, grego popular. Era o grego que o povão falava na época. Então, cada dom é segundo a graça de Deus. Nós não merecemos, tá bom? Então não tem por que ser arrogante, ser orgulhoso em relação aos dons, porque nós não merecemos. E Paulo menciona alguns dons aqui. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Ou seja, ninguém pode profetizar, é algo que está distante, algo que contradiz a fé cristã, que contradiz as escrituras. Ninguém pode chegar e dizer, assim diz o Senhor, adore outros deuses. Eu faço uma promessa para Santo Antônio, faço uma promessa para o Padre Cícero. Não, isso é contrário ao que as escrituras ensinam. Então, se é profecia, você que está analisando a profecia, está recebendo, sabe, ela está de acordo com o cânon bíblico, o ensino bíblico, como ele diz aqui, o padrão da fé. Então, é um dos critérios para avaliar a profecia. Se é serviço, outro dom, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino, ou como dizem as traduções mais antigas, esmere-se no fazê-lo. Então, a ideia é de que cada um que recebeu o seu dom execute o seu dom. Não enterre, não esconda, não por capricho, por raiva da liderança da igreja, de quem quer que seja, não deixe de exercer o seu dom. Ou quem encoraja, ou quem exorta, né? Exortar é um dom espiritual e exortar não é repreender. Você pode pegar um dicionário de língua portuguesa, por exemplo. Exortar significa encorajar, animar as pessoas a continuarem servindo ao Senhor, animar a continuarem sendo cristãs. Use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Então existe o dom da contribuição financeira, tá? Quem lidera com zelo ou com afobação. Essa palavra afobação, no nosso contexto, parece
nós entendemos que uma pessoa é afobada quando ela troca os pés pelas mãos, não é isso? Mas a palavra zelo é a tradução da palavra spude, que a tradução literal é afobação, tá? Então tem que ser alguém esperto, a ideia é essa. Se você lidera, lidere com zelo ou seja esperto, seja vivo, esteja ligado. Nenhum líder pode ser um banana, nenhum bom líder pode ser aquele que espera o teto da igreja cair quando já tem dado indícios de que vai cair, para tentar solucionar o problema, por exemplo, tá? O que usa de misericórdia com alegria. Então, alguns dons são mencionados aqui, não é isso? Profecia, serviço, ensino, exortação ou encorajamento, contribuição financeira, liderança e misericórdia. 7 dons espirituais são mencionados aqui. Primeiro, eu gostaria de dizer que alguns dons são, digamos assim, potencializações de obrigações cristãs. Por exemplo, aqui nós temos algum assim: nem todo cristão é profeta, mas todo cristão tem que ser um servo, sim, tem que servir uns aos outros. Nem todo cristão deve ensinar necessariamente, mas todo cristão tem que ser um contribuinte da obra de Deus. Todo cristão também tem que ser misericordioso. Então, dos 7 dons mencionados aqui, 3 também existem como uma santa obrigação, como obrigações cristãs: o serviço, a contribuição financeira e a misericórdia. Então, tem gente que contribui financeiramente, é dizimista, é ofertante e tal, mas tem gente que tem o dom da contribuição financeira. E aí, essa pessoa faz com muito mais alegria e contribui com muito mais recursos. Mas é claro que um cristão pobre também pode receber esse dom, tá? Ou qualquer outro. A segunda lista de dons é em 1 Coríntios capítulo 12. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12. Essa é a lista mais conhecida, mas não é a única. Do verso 8 ao verso 10, que diz assim: porque há nessa lista aqui, 9 dons são mencionados. Porque há pelo Espírito, a palavra de sabedoria é dada, né? Porque a é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, no plural mesmo, a outro, a realização de milagres, a outro, profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, a outro, a variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Tá? Então, vamos lá tentar explicar um pouquinho sobre cada um desses dons. Bem, aqui também aparecem algumas obrigações cristãs ou algumas características cristãs tidas como dom, tá? Mas vamos lá. Primeiro, nós temos uma dificuldade entre palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, né? São muito semelhantes e tem a maioria das fontes que eu consultei confunde esses dons, tá? Palavra de conhecimento não é uma espécie de adivinhação, uma revelação. Isso aí é profecia, conforme nós vamos ver mais na frente, por exemplo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, verso 30. Mas se for dada uma revelação a alguém que estiver sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um de cada vez, para que todos aprendam e sejam encorajados. Então, a profecia é essa revelação, não a palavra de conhecimento. A palavra de sabedoria significa o dom sendo exercido quando alguém tem, da parte de Deus, algo sábio para dizer para resolver o problema. Por exemplo, Barnabé tinha esse dom, ele sabia como resolver as situações. Nós vemos também esse dom presente no Novo Testamento, em Atos capítulo 15, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, Atos 15, 28,
não vos impor nada além do que já vimos pregando, né? E aquela foi a conclusão que os apóstolos chegaram, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a eles saber o que deveriam pregar aos gentios. Sabedoria na Bíblia está relacionado com algo muito prático, é a praticidade da vida. Por exemplo, o livro de Provérbios trata isso muito bem, né? O conhecimento é a ideia de que alguém tem conhecimento da palavra de Deus e consegue explicar e aplicar a palavra de Deus nas mais diferentes situações. Então, é um dom totalmente diferente. Aparentemente, são muito semelhantes, mas na prática não é. Tá? Então, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, o dom da fé. Fé aqui não é a fé salvífica que todos os cristãos têm. Aliás, a Bíblia fala sobre a fé salvífica, que é aquela fé que todos nós temos em Jesus Cristo. Fala da fé como um conjunto de doutrinas cristãs, é tido como fé também. A fé evangélica, conforme Filipenses capítulo 1, ou Judas, versículo 3. A Bíblia fala sobre fé como parte do fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, e ainda fala sobre fé como convicção, Romanos 14, 23. A pessoa que come sem convicção ou come sem fé peca, porque naquele contexto de Romanos 14, 23, o capítulo 14 todo, na verdade, fala sobre a possibilidade de comer determinados alimentos, que os judeus julgavam que era pecado esse alimento, outros achavam que não era pecado, enfim. Aí Paulo explica a questão e diz, olha, se você come sem fé, ou seja, se você come e acha que é pecado, você está em pecado. Porque na verdade não há pecado em comer nenhum tipo de alimento, tá? E existe a fé como dom. A pessoa que tem a fé, o dom da fé, é a pessoa que geralmente ora sabendo que Deus vai resolver aquela situação. Então, eu conheço pelo menos uma pessoa assim, tá? Convivi com esse irmão e era impressionante mesmo. Ele orava por causas assim praticamente insolucionáveis e Deus respondia a oração dele. Às vezes, várias pessoas já tinham orado por aquela causa e a resposta não vinha. E quando ele orava, a resposta vinha. Eu lembro de uma vez que eu estava próximo dele e assim, ele me conhecia bem, cheguei a trabalhar com esse irmão 2 anos a primeira vez, depois mais alguns anos, enfim, e ele me conhecia bem. E tem um dia que eu estava bem preocupado, estava prestes a casar, então isso já faz mais de 10 anos, né? Eu completei 10 anos de casado esse mês e estava precisando de R$ 5.000 para dar entrada no meu apartamento, que eu vim acabar comprando mesmo, graças a Deus. E aí estava parado assim pensando no que fazer e até de certa forma orando. Ele se aproximou e disse, ele é bem mais velho que eu, ô meu filho, como é que você está? Você está precisando de alguma coisa? Eu disse, irmão fulano, eu estou precisando de R$ 5.000. Isso era quase 10 salários na época, quase 10 salários, e não tinha como conseguir aquilo, né? Ele disse, então vamos orar agora. Aí ele perguntou, para quê? Eu expliquei, né? E eles fomos orar. E Deus mandou, na verdade eu nem sei como, até hoje, e já venho pagando meu apartamento, graças a Deus, há quase 10 anos, né? Quase 10 anos. Muito bem. Aliás, há mais de 10 anos. Então esse é o dom da fé. Há outro pelo mesmo Espírito, dons de curar. Realmente no texto grego também está no plural, não é uma tradução errada. E praticamente todos os estudiosos do Novo Testamento concordam, na verdade nunca encontrei alguém que dissesse o contrário, que esse plural deve se referir a pessoas que recebem um dom da parte de Deus para orar por cura de doenças diferentes, tá? Então, talvez essa seja a explicação correta, já que todo mundo está opinando
nesse sentido. Todos os especialistas em Novo Testamento, quem eu consultei, nunca ouvi uma opinião contrária. A outro, realização de milagres. Então, também é um dom parecido, né? São dons parecidos, os dons de curar e os milagres, mas os milagres no Novo Testamento vão além de curas. Por exemplo, Jesus transformou água em vinho, ele andou sobre as águas, ele multiplicou pães e peixes, e nada disso é cura, tá? Os milagres estão sobretudo relacionados, ainda mais no livro de Atos, a exorcismos, a batalha espiritual, luta contra o mal, o poder das trevas mesmo, tá? Então, eu acredito que esse dom de realização de milagres seja aquele dom que alguns pastores têm, alguns irmãos têm para exorcismo, embora todo cristão tenha autoridade para expulsar demônios, todo cristão que está em comunhão com Deus tem autoridade para expulsar demônios, mas tem alguns que desenvolvem um ministério de curas e libertação, digamos assim, tá? Então, aqui em João Pessoa, o pastor Sobrinho, da igreja do Betel Brasileiro, do bairro de Jaguaribe, me parece até que ele se jubilou já se aposentou, ele tem esse dom, o dom de milagres. Muitas pessoas chegaram lá na igreja dele para se consultarem com ele, para serem atendidas, receberem a oração dele e foram curadas. Pessoas lunáticas, pessoas tidas como loucas e saíram curadas, reconhecendo, aliás, os parentes que antes não reconhecia, enfim, tá? Ele tem esse dom. E na cidade de Garanhuns, eu conheço um pastor da cidade de Garanhuns, o pastor Marcos, da igreja Jardim das Oliveiras. Estive com ele em Campina Grande várias vezes, onde eu me converti. Conversei com ele algumas vezes. E também estive com ele em Garanhuns, fui lá na igreja dele. Não cheguei a assistir um culto lá, mas marquei para conversar com ele, algo pessoal. E o pastor Marcos tem sido usado há algumas décadas já para curar pessoas assim, tá? Então tem o dom de realização de milagres. A outro, profecia. Profecia, aí começam a se repetir os dons, né? A profecia foi mencionada já na primeira lista de Romanos 12, e a profecia é uma palavra da parte de Deus, de maneira geral é uma palavra da parte de Deus, tá? A outro, o dom de discernir os espíritos, ou o dom de distinguir os espíritos. Isso aqui está relacionado não para saber se a pessoa está endemoniada ou não está endemoniada, como muitos crentes pensam, mas para saber se aquela doutrina que está sendo pregada, espírito na Bíblia também significa ensino, doutrina, para saber se aquela doutrina vem da parte de Deus. Então tem gente que tem um dom de discernimento de espíritos, e mesmo que não saiba refutar aquela falsa doutrina na hora e nem depois, porque isso é para os professores, os mestres, os que receberam o dom de palavra de conhecimento, fazerem, essa pessoa que recebeu o dom de discernimento de espírito sabe. E isso não provém do Espírito de Deus, tá? A outro, variedade de línguas, ou seja, quem fala em línguas, tá? E a outro, interpretação de línguas. Aliás, já me perguntaram, né? É uma questão que eu realmente não sei a resposta. Por que tantas pessoas falam em línguas e tão poucas interpretam? Eu creio no dom de línguas, creio em todos os dons do Espírito Santo. No entanto, essa pergunta, sejamos honestos, é uma pergunta sensata e inteligente, né? Talvez seja porque as pessoas não buscam tanto a interpretação de línguas. Bem, tem outro dom que não aparece em uma lista, é um dom que está isolado, que está em 1 aos Coríntios capítulo 14. Aliás, tem outra lista aqui ainda antes. 1 aos Coríntios 12, 28. Na igreja, Deus designou alguns, primeiramente, apóstolos. Então, o apostolado é tido como um dom aqui, embora não tenha aparecido até então em nenhuma lista como um dom.
em Romanos 12, nem na primeira lista de 1 Coríntios 12. Em segundo lugar, profetas. Então agora não é mais, às vezes o dom é mencionado, às vezes o operador do dom. Aqui é o operador do dom, não é profecia, mas profeta. Em terceiro lugar, mestres, que é o mesmo que palavra do conhecimento, né? Depois os que realizam milagres, está repetindo. Depois os que têm dons de curar, os que socorrem os outros. Então, o dom de socorro ou de misericórdia são parecidos, mas não são iguais, tá? Esse parece ser mais um dom relacionado aos incrédulos do que aos cristãos, enquanto que o de misericórdia mais aos cristãos. Os que administram, então, a administração também é tido como um dom do Espírito. Bom seria se os pastores que não têm esse dom reconhecessem as pessoas de suas igrejas que têm esse dom. Porque tem pastores que acham, porque ele é o pastor da igreja, é só ele que pode fazer as coisas. E são pessoas terrivelmente desorganizadas. Isso é lamentável, isso é triste, enfim. Mas Deus deu esse dom para o corpo de Cristo. Então esse dom deve ser aproveitado. E os que falam variedade de línguas. Então aí é repetido o dom de línguas. E aí do verso 30, aliás 29 e o verso 30, vem uma série de perguntas retóricas. Isto é, aquelas perguntas que não precisam de resposta, que a resposta é sempre sim ou sempre não, dependendo do contexto. Aqui a resposta vai ser sempre não, conforme a gente lê. Acaso são todos apóstolos? Não, né? Não somos todos apóstolos. São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? A resposta para todas essas perguntas é não, né? Não. E aí vem o dom que eu falei, 1 Coríntios 14, do verso 12 até o 17. Até o 18 fica mais claro, tá? Que é o dom de cantar em línguas. Então, como não aparece a expressão desse jeito, precisa de certa interpretação. Vamos ler 1 Coríntios 14, do verso 12 ao verso 18. Diz assim: Se assim também vós, que já estáis desejosos de dons espirituais, procurai desenvolver os que servem para a edificação da igreja. Por isso, aquele que fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Então, notoriamente, é uma língua que ele não conhece. Então, ele ora numa língua que não conhece, ou fala numa língua que não conhece, e deve pedir a Deus para que possa interpretar. A interpretação de línguas é um dom que também pode ser dado ao falante das línguas, como a gente vê aqui. Porque se eu orar em uma língua, verso 14, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, notoriamente, está falando sobre o dom de línguas. Meu espírito ora, mas minha mente não entende. Fica infrutífera. Que fazer então? Orarei com o espírito, mas também com a mente. Ou seja, orarei em línguas, né? Mas também orarei no vernáculo, na língua local. Cantarei com o espírito, mas também com a mente. Então existe o dom de cantar, cantar no vernáculo, mas também cantar em línguas, tá? De outra maneira, se louvares com o espírito, como dirá amém diante da tua ação de graças quem não é instruído, visto que não sabe o que dizes? Ou seja, quando alguém está falando em línguas, não devemos dizer amém. Não devemos dizer amém a algo que a gente não entendeu. O princípio bíblico é esse. Então, está todo mundo orando em voz alta na igreja, eu não digo amém. Eu não sei o que está sendo dito, a não ser que eu esteja orando, e aí eu digo amém à minha própria oração. Pois é claro que agradeces de modo adequado, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais que todos vós. Então já está muito claro aqui que existe o dom de cantar e o dom de cantar em línguas. Outra lista
de dons aparece em Efésios 4:11. E fica mais claro se a gente ler a partir do versículo 8, que diz assim: Por isso foi dito, subindo para o alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu, muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e outros ainda como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, mais uma vez aparece o dom do apostolado aqui, é a segunda vez que isso acontece. Apareceu em 1 Coríntios 12:28 e agora em Efésios 4:11. O dom do apostolado foi dado, mas foi dado no primeiro século por Deus aos crentes, mas tinha alguns pré-requisitos que precisavam ser satisfeitos e não podem mais ser satisfeitos hoje em dia, como ter visto o Senhor Jesus ressurreto, conforme Atos capítulo 1, tá? E para ser apóstolo também tinha que ser um operador de milagres. Então, no segundo século, isso é, do ano 101 até o ano 200, é o segundo século, aqueles sucessores dos apóstolos não foram chamados de apóstolos, de modo que não existe uma sucessão apostólica na Bíblia. A Bíblia não ensina isso, uma continuidade nem uma sucessão. Então, de todos os dons mencionados no Novo Testamento, particularmente eu creio que o dom de apostolado não existe mais pelos pré-requisitos que ele exige, tá? Então, o pré-requisito cessou. Então, tem gente que acha que o apóstolo é um verdadeiro missionário. Não, o missionário é o evangelista, tá? E o que é que nós temos dos apóstolos hoje em dia? A doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus, tá? Então, nós temos hoje profetas, mais uma vez aparece aqui, evangelistas. Evangelista é que faz a igreja crescer numericamente. Então, são aquelas pessoas que nós chamamos de missionários. Vale lembrar que missionário não é uma palavra bíblica. Missionário é uma palavra que vem do âmbito militar, tá? E os missionários dos tempos do Novo Testamento, primeiramente foram os apóstolos. Depois, e até junto no mesmo período, os evangelistas, como Filipe, que foi um grande evangelista em Samaria, por exemplo, e outros. E pastores e mestres, nessa passagem, aparece como a palavra, não aparece a palavra outros. Então, existe a palavra outros para separar o apóstolo do profeta, a palavra outros para separar o profeta do evangelista, a palavra outros para separar o evangelista do pastor, mas não há a palavra outros para separar o pastor do mestre, digamos assim. Então esse pastor, ele é pastor e mestre, tá? Tendo em vista também que uma das funções pastorais, a principal função é o ensino, tá? A principal função do pastor é o ensino da palavra de Deus. Sobretudo nessa passagem, a ideia é de ensinar todos esses dons ministeriais, como são chamados também, servem para aperfeiçoamento dos santos, para capacitar todos os crentes para que sejam cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Bem, a última lista de dons que o Novo Testamento menciona está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11. Acho que a partir do 9 já fala, né? Isso. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Mas não deixa claro que é um dom, tá? Servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Então, por isso, alguns irmãos acreditam que a hospitalidade também é um dom.
mas seja qual for o seu dom, sirva o seu irmão, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Então, a que dom ou a quais dons Pedro estava se referindo aqui? A gente não sabe, né? Porque são vários dons de fala. Línguas, interpretação, provavelmente não é isso que ele está tratando aqui, mas também tem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, né, que é o ensino, pode ser profecia, seja como for. Se alguém fale como quem comunica as palavras de Deus. Parece ser algo relacionado a ensino ou profecia. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Então, irmãos, essas são as listas de dons mencionadas e os respectivos dons mencionados no Novo Testamento, tendo um dom que está isolado dos outros, que é o dom de cantar, tá? Bem, são esses dons que o Novo Testamento menciona, e quero responder mais duas perguntas, de modo breve. Os dons são para hoje ou cessaram? Uma vez que os dons são para a edificação do povo de Deus, conforme a gente vê em 1 Coríntios 12, em 1 Coríntios 14, todas as vezes para servir ao povo e para edificação, e ainda hoje precisamos dessa edificação, os dons não cessaram, tá? E a gente vê esses dons todos em atuação. Existe um grupo pequeno, de certa forma também barulhento, mas nem tanto, com o qual não devemos nos preocupar, mas devemos tratar com devido respeito como a qualquer outro irmão em Cristo, porque são nossos irmãos em Cristo, embora muitas vezes eles não nos respeitem, que são irmãos que não acreditam na atual atuação dos dons, ou na contemporaneidade dos dons. Eu mesmo já fui muito desrespeitado, xingado, achincalhado por pessoas que não creem mais na contemporaneidade dos dons. Tenho amigos que não creem que os dons de poder, esses são os dons que estão em voga, né? que estão no debate, na verdade. Tenho amigos que não creem mais nesses dons para hoje, mas com quem mantenho uma ótima amizade, respeitosa, e de vez em quando até tocamos no assunto dos dons de maneira acadêmica, às vezes de maneira devocional também. Então, alguns irmãos não acreditam que os dons de línguas, interpretação, profecia, milagres e curas existem mais para hoje. Tá? Então, eles dizem que as línguas cessaram, consequentemente a interpretação também, e que a profecia é a pregação da palavra de Deus, o que é algo estranho, né? Um dom sendo uma coisa nos tempos bíblicos e sendo outra coisa hoje em dia. Tá? E milagres e curas continuam ocorrendo, segundo eles dizem, mas pela vontade soberana de Deus ou como resposta a uma oração. Tá? Mas eles não acreditam que as pessoas possam receber mais esses dons hoje em dia. Bem, é a visão de alguns, não é a minha, não é a nossa visão. Nós acreditamos, oramos e temos, graças a Deus, testemunhado na nossa igreja milagres e curas para a glória de Deus. E como devemos utilizar esses dons? Brevemente, eu vou dar 8 dicas de como utilizar todos os dons mencionados até aqui. Em primeiro lugar, precisamos conhecer bem os dons. 1 Coríntios 12, 1 diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então conheça bem os dons, estude a respeito. Segundo lugar, precisamos desejar os dons, buscar mais e não menos. 1 Coríntios 12, 31 diz: procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 14, 1 diz: segui o amor e desejai intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E 1 Coríntios 14, 39 diz: portanto, irmãos,
Desejai intensamente o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas. Então, estudando, conhecendo os dons, desejando os dons. Em terceiro lugar, precisamos dar espaço para os dons no culto. 1 Coríntios 14, 26 fala sobre isso. Irmãos, que fazer então? Quando vos reunis, cada um de vós tem um hino, tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em língua, tem interpretação. Tudo deve ser feito visando a edificação. Então tem de haver participação dos irmãos na liturgia do culto. Não pode ficar somente na palavra do pastor. Não pode ser todo ele guiado pelo pastor. Os irmãos devem participar. Quarto lugar, precisamos utilizar os dons conforme os critérios bíblicos. Por exemplo, falar em línguas só pode ser 2 por vez, ser 2 no culto, no máximo 3. Não podem ser 2 por vez, conforme a Bíblia ensina. Isso precisa ser bem instruído, colocado em prática e levado a sério pelos pastores. Enfim, quinto lugar, não podemos proibir o uso dos dons, conforme 1 Coríntios 14, 39. Não proibais os dons, não proíbam as pessoas falarem línguas. Sexto lugar, devemos usar os dons com ordem e decência. 1 Coríntios 14, 40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então nada de bagunçar, de atrapalhar a pregação, de atrapalhar o ensino. Não, há lugar para tudo e há hora para tudo, para o exercício de todos os dons. E nem todos os dons são para serem exercidos durante o culto, né? Nem todos. A evangelização, na maioria das vezes, não é exercida no culto, é exercida fora do ambiente do culto. Em sétimo lugar, não devemos apagar o espírito. 1 Tessalonicenses 5, do 19 ao 22, há uma série de orientações sobre isso, e nesse trecho também está escrito: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas examinando tudo, conservai o que é bom. Esse examinando tudo é examinar as profecias, para ver quais partes da profecia são verdadeiras, quais partes vêm da parte de Deus, porque o profeta pode se empolgar, falar além do que Deus mandou falar. E a gente precisa de conhecimento bíblico, discernimento espiritual e oração, tá? Para fazer esse julgamento aí. Em oitavo e último lugar, para a gente encerrar, devemos valorizar mais as escrituras do que os argumentos teológicos falsamente atribuídos às escrituras, como a ideia do cessacionismo. A ideia que eu expliquei há poucos minutos, que alguns irmãos acreditam que os dons de poder cessaram. Línguas, interpretação, profecia, milagres e curas. Então, desse modo, irmãos, nós encerramos o assunto da doutrina do Espírito Santo. Próxima semana iniciaremos um novo assunto. Estamos completando os nossos estudos doutrinários das doutrinas bíblicas, da teologia sistemática. Que Deus abençoe, ore por nós e continue estudando a palavra de Deus. Compartilhe esse estudo com alguém que você sabe que pode ser edificado. Vamos orar para a gente encerrar. Pai amado, obrigado por mais esse tempo de estudo da Tua Palavra. Eu quero te pedir, pela Igreja de Nazareno em Tibiri, que o Senhor abençoe cada irmão que ali congrega, cada irmão que é membro naquela igreja, do mais jovem ao mais idoso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos perdoe os pecados, porque somos falhos, e nos ensine a Tua Palavra a cada dia, Senhor. Nos ensina e nos ajuda a sermos bons cristãos para a glória do nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe e até mais.